pessoas me perguntam como o Meet pode influenciar no meu processo de coaching ou de mentoring. Isso vai depender muito de como você trabalha com esses processos. Por exemplo, no caso da Souza Araújo, nós trabalhamos da seguinte forma: nós acreditamos que para que uma empresa tenha sucesso, é preciso que ela trabalhe muito bem com dois tópicos importantes: pessoas e processos. Portanto, nos nossos processos de coaching e de mentoring, nós prezamos muito entender com profundidade a situação atual das pessoas, dos processos internos das pessoas, assim como com os processos empresariais, os processos relacionados à organização. Por isso, logo no início dos nossos processos, nós usamos duas análises. Uma, a análise de perfil profissional e de competências daquele profissional, ou seja, qual é o meu perfil, né? Como é que eu me comporto diante das situações de falta de motivação ou na situação de conflito e como que eu gerencio pessoas. E num segundo momento, nós avaliamos com profundidade os processos empresariais. Procuramos entender como é que essa empresa funciona, como são os processos, eles estão bem padronizados, eles são bem entendidos, tudo que está relacionado com o processo está documentado e é disseminado na organização? Como que essa organização se comporta em relação a outras organizações no mesmo setor, com o mesmo tipo de faturamento, enfim, com o mesmo perfil que a minha organização, ou que a organização do meu cliente. Ou seja, qual é o benchmarking deste cliente em relação ao mercado em que ele está inserido. Com essas duas informações importantíssimas, na nossa opinião, nós fazemos todo o processo de planejamento para alinhar as vontades do cliente, né, do executivo, com a forma como ele está conduzindo os processos organizacionais da empresa dele. E você pode estar se perguntando: ah, Mara, mas então é um processo demorado, não dá para fazer isso dentro de uma sessão de coaching? Como é que vocês fazem isso? Muito bem. Nós desenvolvemos uma metodologia de avaliação de maturidade organizacional, o MIT, que nos permite fazer essa avaliação dentro de um processo de coaching. Como assim, Mara? Nós conseguimos fazer a análise do processo organizacional dentro de uma sessão, ou seja, leva em torno de 1h30, 2 horas, né? E depois damos a devolutiva no mesmo período de tempo. Então, entre uma sessão e outra, a gente consegue fazer o compilamento dos dados, né? A análise dos dados coletados na primeira parte, que é na sessão, e depois na sessão seguinte, que normalmente ocorre mais ou menos uma semana, no máximo 15 dias, né? Na próxima sessão a gente já consegue dar a devolutiva e aí alinhar essas duas frentes, né? Esses dois pontos importantes que nós consideramos, que é entender como que esse executivo funciona, né? Qual que é o perfil dele e como que está a organização. E aí a gente conduz o processo de mentoring ou de coaching com base nessas duas informações. Isso traz um grau de sucesso de mais de 92% de assertividade nos resultados dos processos de coaching e de mentoring. Gostou? Achou interessante o que eu te falei? Então venha conhecer a nossa metodologia e venha fazer parte da família Meet. Você também pode transformar seu processo de coaching ou de mentoring por meio dessa ferramenta. Hoje nós já disponibilizamos o Meet para processos de outros consultores e outros mentores. Basta que você se credencie junto conosco e aprenda a utilizar a ferramenta da maneira como nós utilizamos nos nossos processos. Vem com a gente!